Olá, eu sou Arnaud Stur e normalmente eu falo na língua pomerana nas redes sociais, nos programas de rádio aí, e faço em algum momento momentos sobre a palavra de Deus. Dentro do programa Ilma Lustig, sempre alegre, a gente faz também um momento de estudo bíblico, né? Uma pequena mensagem bíblica, e esse mês, se faz, se faz tá em andamento a campanha Setembro Amarelo no Brasil, que trata sobre a questão do suicídio, para que as pessoas não se suicidem, para que se fale sobre esse assunto. Eu resolvi também fazer um pequeno comentário sobre o mesmo tema que eu abordei semana passada na minha mensagem semanal e no programa semanal que roda aí em 5 estados aí, o programa na língua pomerana. Esse assunto é um assunto que muitas vezes é evitado pelo, pelo fato dele ser esse assunto mesmo, né? Falar sobre a questão do suicídio sempre deixa a pessoa sem jeito, né? Quem tem essa vontade não vai falar sobre isso, quem tem esses pensamentos, né? E a família normalmente também é muito afetada por isso e não quer tocar no assunto, mas a campanha é justamente feita para que se fale nesse assunto. Nos meus canais aí, Pomerish Rádio On TV ou Arnaud Stur, você vai achar um vídeo bem completo sobre o assunto, onde eu converso com uma psicóloga, um psiquiatra e também pastores, e também dou uma palavra ali, sobre o que acontece, né, na mente das pessoas que têm esses pensamentos e que a grande maioria delas nem quer se suicidar, elas não querem se matar, elas querem acabar com algum sofrimento pelo qual elas estão passando e que elas muitas vezes não têm com quem compartilhar, ou se acham que não são compreendidos. É muito complexo o assunto justamente porque mexe com a mente, nossa mente é muito complexa, né? Então eu queria apenas fazer um comentário bíblico nesse vídeo aqui, para tentar, quem sabe, ajudar alguém também que não entende em pomerano, aquilo que nós já falamos, né? Eu não tenho problema em falar sobre esse assunto, na verdade todo o meu projeto na língua pomerana, ele nasceu um bom percentual por causa desse assunto lá em 2013, porque eu sempre me incomodei que as pessoas se suicidam. Mas tem que falar enquanto a pessoa está viva. Depois que a pessoa já fez, não adianta mais falar nada, não adianta mais falar de moralidade, religiosidade, de culpa, nada disso. Aí já era. Aí para quem crê na vida eterna vai deixar isso na mão do Criador e a pessoa vai se encontrar com o Criador e Deus vai julgar cada um com seus atos, tudo que passou e tal. E aqui nós não estamos levando por esse lado. Mas em vida nós temos que falar sobre isso. Existe um versículo que talvez não seja tão confortante, mas que é confrontante, né? Lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo fala assim: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então você, por completo, é o santuário de Deus. Nós somos convidados a aceitar Jesus, né? Então nós deveríamos não, né? Nós temos que cuidar desse corpo e de tudo, né? O corpo não envolve somente aquilo que a gente pega, né? A carne, né? Aquilo que se sente. Nós temos que cuidar desse corpo e da alma, né? Cuidar disso por inteiro. Então, eu queria, antes de te dar um versículo de consolo, te dar um versículo de advertência. E aí eu estou falando baseado na fé cristã. Se você não é cristão, talvez você ache isso uma afronta e tal. Mas para quem é cristão, uma das regras é obedecer o que Deus deixou escrito na Bíblia e tal. Então, a gente obedece por fé e muitas vezes não entendemos tudo também o que obedecemos, mas obedecemos, é assim que deve ser. Quando não obedecemos, isso é chamado de pecado, e um dos pecados aqui, então, já denunciados aqui pelo apóstolo Paulo, seria, sim, destruir o corpo. Então, existem várias formas de a gente destruir nosso corpo. Aos poucos, a gente pode não cuidar dele, talvez a gente se drogar, ingerir bebida, tudo em excesso, né? Não estou aqui falando do que pode e o que não pode, mas tudo em excesso faz mal. Comer pouco faz mal, comer muito também faz mal.
beber muito faz mal, e beber talvez nada de bebida alcoólica também faça até mal. Não sei se o contexto seria esse, mas o apóstolo Paulo fala em algum lugar ali para Timóteo para que ele não tome somente água, mas também vinho, por causa da doença de estômago dele, se eu não me engano. Então, cada um deve usar isso com a maior coerência possível, né? Então, cuide do seu corpo, mas cuide também da sua alma, da sua mente, né? A mente é muito complexa, você não tem culpa de não entender sua mente toda, eu também não entendo a minha. Eu tenho altos e baixos terríveis também. Mas para você que talvez pensa em desistir, pensa, está com raiva, está com medo, está com tristeza, 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, 8 e 9 fala assim: vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos, estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados, não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele é considerado o maior apóstolo, e ele também tinha isso. Olha só, ele fala assim: estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Quer dizer, ele sabia que o Redentor dele estava por conta de tudo. Ó. Sabemos que Deus sabe o que fazer. Isso é um versículo bíblico, está lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Então, mas Deus não nos abandonou, caímos, mas não estamos derrotados. Então, você não está derrotado quando você cai, quando você uma vez de novo cai, talvez até na tentativa, Saiba que enquanto há vida há perdão. Eu não estou dizendo também que, aqui eu não estou julgando ninguém. Deus vai julgar você e a mim. Então, se você, por um acaso, se afastar de Deus e nessa hora cometer aí uma loucura, digamos assim, eu não sei qual vai ser o seu encontro com Deus. Então, tome cuidado também por esse lado. Né? Não deixe o inimigo te dominar. Isaías 41:10 fala assim: não entre em pânico. É uma linguagem bem atual. Estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou o seu Deus. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei, você encontrará firmeza em mim e eu vou segurá-lo pela mão. Isso aí é Deus falando com o profeta Isaías, isso aí se estende a nós. Todos nós somos chamados por Deus, hoje inclusive no Novo Testamento, todos a ser sacerdotes, né? Os sacerdotes do Velho Testamento não existem mais. Hoje, então, até a figura de um pastor todo-poderoso não é muito apoiada pela Bíblia. A Bíblia diz que todos têm responsabilidade e devem se a chegar, né, a Deus e servi-lo dentro daquilo que cada pedaço desse corpo de Cristo pode servi-lo. Né? Deus vai te dar a direção no que você pode servi-lo, e talvez você precise antes entender que Deus quer te usar, que Ele quer te manter aqui enquanto Ele quer, e depois Ele te leva na tranquilidade, te leva para a eternidade com Ele. E depois Isaías 26:3 fala: confie no Eterno e sejam perseverantes, porque no Senhor, o Eterno, vocês estão seguros. Então, quem tem esse sentimento aí de desânimo, depressão, tal, ele na verdade ele não se sente seguro, né? E ele não consegue ficar firme, perseverar em buscar novos horizontes, buscar aquilo que faz bem para ele. Mas aí Isaías fala: confiem no Deus eterno, sejam perseverantes, porque no Senhor o Eterno vocês estão seguros. Então, se nada te dá segurança, tenta entender o que é isso. Que o Deus Criador, que eu creio que existe, Ele te dá segurança e te cuida. Ele não te condena, não. Eu tenho um problema que se eu contar eu morro, passo vergonha, não vai morrer nada. Se você tiver um problema, conta para quem você confia. Se não, conta para um estranho, para um pastor, sei lá, procura alguém estranho, quiser me conta, né, para talvez compartilhar, né, e busca alguém sincero, alguém que possa te ajudar, que te dê conselho correto também, né, não busca um doidão também, alguém que, manda tudo para porcaria, manda tudo para o espaço e faz o que você quiser. Não, faz o que você quiser. Eu devo te dizer, faça aquilo que Deus te pede para fazer. Ele está te pedindo aqui para você confiar nele, se aguardar nele, que ele vai te ajudar. Jesus falava assim: quando você tiver algum problema, alguma coisa que quiser falar com o Pai, fecha a tua porta lá no teu quarto, no teu íntimo, fala com ele vai te responder e abençoar e tal. Tá bom?
Queria deixar essa palavra nesse mês aí de setembro amarelo dessa campanha que é necessária nesses tempos. E não vou dizer que vai melhorar, os tempos não devem melhorar, né? Nós vamos nos assustar com coisas que vêm, mas é normal. Mas Deus falou que era para a gente não temer. Jesus falou, eu venci o mundo, não tenho medo, né? Então nós não precisamos ter medo, embora tenhamos. Então se cuida, confia aí, se abre com quem você confia e o maior que você pode confiar é o Criador e Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir. Tá bom? Que Deus te abençoe com essas pequenas palavras, as poucas palavras aqui de alguém leigo. Eu não sou pastor, não sou nada, eu sou apenas alguém que é cristão, que entendeu já há alguns anos o que é isso aqui, né? Nossa passagem, breve passagem por aqui, daqui a pouco a gente já não está mais aqui. Aquilo que talvez umas pessoas buscam, Deus quer dar de graça, né? Em algum momento Ele tira a gente daqui, seja pela morte, seja pela volta do Senhor Jesus, que vai acontecer também, eu creio, em breve. E aí nós vamos estar para sempre com Ele. Lá em Apocalipse fala, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, as suas lágrimas Deus pode enxugar, agora já Ele vai enxugar. Tá bom? Se cuida, não se machuca, não se corta, não se machuca, não se mate. Não faça isso, nem figurativamente. Não se mate com tanto, eu não sirvo, não presto tal, não presta assim. Tá bom? Deus te abençoe. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Se você entender pomerano, dá pra. Eu estou traduzindo a Bíblia em pomerano, você pode ouvir também se quiser, tem nos canais a Bíblia em pomerano. Mas em português também tem ela em áudio, tem para ler. Faça. Vai lendo, Deus vai te dando a saída, tá bom? Deus te abençoe. Tchau.